Como veem os alunos do ensino secundário a democracia? Estamos na Vila Nova da Barquinha, na Semana para a Educação nos Média. A TSF tem andado a ouvir os alunos do ensino secundário de norte a sul de Portugal continental. Promovemos o debate em cada uma das escolas e agora desafiamos os alunos de cada uma dessas escolas, que participaram na segunda temporada, a elegerem um representante para estes debates nacionais. Juntamos então um aluno de cada escola para falar e refletir sobre a democracia. Vamos falar hoje, sobretudo, de informação e desinformação, as famosas fake news. Temos alunos dos distritos de Vila Real, Aveiro e Castelo Branco. E vamos abrir o debate, como é habitual, com as notas iniciais de João Sequeira, que é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação, e que nos vai dar aqui as suas notas iniciais para o lançamento do debate. Bom, boa tarde a todos. A minha apresentação hoje eu resolvi intitulá-la de Da Ágora da Polis a uma Ágora verdadeiramente mundial. E porquê é que eu escolhi a Ágora? A Ágora, para aqueles que não conhecem, era a praça, digamos assim, um espaço público na Grécia Antiga, na polis ateniense. E aí era basicamente onde todos os atenienses, todos os cidadãos, na altura eram só homens, verdadeiramente, se juntavam e discutiam. E discutiam-se tudo. Discutiam política, como hoje em dia nós discutimos em todo o que é lugar. Só que nesse mesmo lugar, nós tínhamos ao mesmo tempo pessoas a discutirem sobre política, mas pessoas também a discutirem a sua vida. E porquê é que isto é importante? Quando eu pensei em falar-vos de notícias e de informação e desinformação. Quando alguém conta alguma história, quando alguém conta uma notícia, não é? Que é, no fundo, isso que a notícia é novidade em geral, há sempre, mesmo que seja uma notícia dada por alguém que queira simplesmente relatar, há sempre uma escolha. E com essa escolha, há sempre dois fenómenos que podem acontecer. Ou se conta a verdade, ou se conta a mentira. Ou então, ainda há uma hipótese que às vezes é mais dúbia e que para algumas pessoas não existe, que é uma hipótese ali no meio. Com isto, aquilo que eu vos quero dizer é, nesta comunicação de falar a verdade a mentir e o contrário, esta foi sempre usada para tentar, em alguns casos, persuadir o povo, digamos assim, ou as pessoas que tomavam as decisões, neste caso em Atenas, os cidadãos, da melhor política a seguir. E eu vou-vos relatar um episódio que aconteceu, muito simples para vocês pensarem na questão da informação e de como é que ela é chegada e qual é o seu impacto. Na Atenas Clássica, então, como vos dizia, houve uma decisão que teve que ser tomada em tempos sobre, basicamente, um massacre de uma cidade inteira. Uma cidade, curiosamente, aliada da cidade de Atenas e que teve que decidir se matava, basicamente, toda uma comunidade. A primeira decisão da comunidade, desta comunidade política, foi, sim, vamos continuar com isto em frente e vamos, de facto, exterminar toda a gente. Acontece que, por algum pingo de humildade ou de decência, digamos nós, humanitarismo, a Assembleia voltou a reunir-se e eles tomaram a decisão contrária. E a informação chegou, mesmo, segundo os relatos que nós temos, resvés, a Santa Justa Campodorico, como se costuma dizer, e impediu-se um massacre. O que é que eu quero dizer com isto? A informação que se passa é de facto relevante. E a informação é sempre algo subjetiva, digamos assim. Com isto, o que nós queremos dizer é o que hoje em dia acontece já acontecia no passado. As falhas de informação, as fake news, sempre existiu. A única diferença, que faz toda a diferença, passando o pleonasmo, é que atualmente nós chegamos a muito mais gente. Ou seja, em vez de nos conhecermos todos, ou ser mais fácil nos conhecermos quase todos, como na Ágora ateniense, atualmente temos uma Ágora, que podem ser as redes sociais, podem ser outros meios de comunicação social digitais, que permitem esta disseminação de informação de uma forma muito mais rápida e muito mais abrangente. Assim, os meus grandes desafios para os alunos eram pensar um bocadinho sobre como é que, de facto, o controle da informação pode ser ou não ser feito por parte de algum agente governativo ou não, se de facto a informação faz com que basicamente todos nós, ao comunicarmos uns com os outros, que somos todos muito parecidos, tenhamos aquilo que se chama os echo chambers, portanto, basicamente em inglês isso é uma câmara de eco, onde estamos todos a falar sobre os mesmos temas, e se isso é bom para a democracia. E, finalmente, eu diria que temos que pensar também sobre se há algo a fazer sobre quando estas notícias afetam todo o mundo, se há alguma questão que nós podemos melhorar, talvez através da educação e dos seus desafios.
Obrigado ao João Sequeira, que é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em que levamos uma pergunta às escolas: democracia, para que te quero? Hoje, neste debate nacional, temos, como disse, alunos de Castelo Branco, Vila Real e de Vagos, no distrito de Aveiro. O Lourenço Barros, que é aluno do 12º C da Escola de Castelo Branco, o Tomás Carvalho, aluno também do 12º ano de Vila Real, e o Martim Martins, do 12º D de Vagos. Obrigado aos três por terem vindo e começo precisamente pelo Tomás Carvalho, que nos deixa aqui como ponto de reflexão o que é isto de literacia dos mídia? Então, primeiro boa tarde e querendo falar da literacia dos mídia, não é um conceito tão complexo como o seu nome pode dar. A literacia dos mídia trata-se por saber como obter informação, de quem a obter e saber se essa informação é confiável ou não confiável. Na sociedade de hoje em dia, nós temos uma plena noção que muita informação pode ser adulterada, que nem todos os programas televisivos, nem todos os canais, nem todas as rádios, nem todas as redes sociais nos dão as informações completamente corretas ou completamente erradas. Muitas vezes é algo que simplesmente convém ao público geral. Então, se eu bem estou a entender o que tu estás a dizer, é que a informação que passa é que acham que o público quer ouvir? Eu querendo falar um bocado sobre o que foi mencionado antes dos echo chambers, os echo chambers são, por palavras mais rudimentares, espaços onde as pessoas apenas obtêm respostas que querem ouvir. As pessoas, por exemplo, nas É o que redes... se passa hoje então com essas tais câmaras de eco. Exatamente. Vamos falar português, temos tantas palavrinhas que são as redes sociais, é isso? Correto. Pronto, e então tu ias concluir que... Não só nas redes sociais, mas também em métodos de pesquisa, como Sim. o Google. Normalmente as pessoas entram em espaços onde fazem uma pergunta especificamente para obter a resposta que querem. E mesmo que não obtenham logo a resposta que querem, procuram essa resposta até a sua opinião ser não só aprovada, mas aceite. Isto deixa... Ou seja, estás a dizer que as pessoas procuram a validação das suas convicções. Exatamente. Em algum ponto há de haver alguém que diga que eu estou certo, ou que Sim. o que eu penso é que é o correto, é isso. Exatamente. E como é que se combate isso, Tomás? Como é que se combate isto? De um certo modo, é algo difícil de combater, porque as pessoas continuam irão continuar a procurar as informações que querem, mas deve-nos ser ensinado que todas as opiniões são válidas e temos de procurá-las a todas. Nós não podemos formar uma opinião sobre um determinado assunto sem ouvir um lado, sem ouvir o outro. Muitas vezes não são só dois lados, mas por motivos de simplicidade são só dois. Sim, é o contraditório, é o que se diz, que é o jornalismo, no fundo, também Sim. que faz isso, não é? Mas nós também devemos fazer isso. Já vamos voltar a falar, está bem, Tomás? Okay. Vou falar agora com o Martim Martins, que nos propõe aqui uma reflexão sobre aquilo que ele chama e que muitas vezes se diz que é o quarto poder da democracia. Eu ainda não entendi bem esse conceito de democracia liberal e liberal vou-lhe chamar só democracia. O que é isto do quarto poder? Em primeiro lugar, cumprimentar o Fernando, cumprimentar também o João, todo o público aqui presente. Portanto, o quarto poder é aquele que, de certa forma, fiscaliza todos os três poderes clássicos, o judicial, o executivo e o legislativo, de forma a também haver mais transparência entre esses três poderes que são os, digamos, clássicos, e este novo poder que vem dar uma nova transparência e dar uma nova visão aos casos que a Justiça investiga e que o jornalismo de investigação muitas vezes faz muito melhor trabalho do que os nossos próprios tribunais e o nosso próprio poder judicial. Portanto, quantas vezes já vimos jornalistas de investigação de meios de comunicação social a desenvolver casos que nem a própria justiça portuguesa consegue desenvolver em tempo útil. Eu trouxe um exemplo chamado caso Watergate, que foi um caso que data de 1972, se não me engano, nos Estados Unidos, que jornalistas de um renomado órgão de comunicação chamado The Washington Post conseguiram
mostrar uma transparência para com a administração do presidente Nixon, que depois levou à sua retirada do cargo. Portanto, a democracia como a comunicação como quarto poder é, de certa forma, uma maneira de o Estado e os órgãos democráticos serem mais transparentes para com a sociedade. Martim, mas hoje diz-se que isso é feito pelas redes sociais. Também pode ser feito pelas redes sociais. As redes sociais também são formas de comunicação. Os próprios meios de comunicação tradicionais, a rádio, a televisão, os jornais, também estão nos meios de comunicação, nos novos meios de comunicação. Portanto, E depois não é aqui, como dizia o Tomás, pois as pessoas não vão lá só ouvir a missa que querem. As pessoas também têm, de certa forma, escolher a informação, se é fidedigna ou não. Não tem que ser de certa forma, tem mesmo que escolher, Sim, mas a questão é que muitas das vezes... Mas também existem, nesses novos meios, informações que não são muito reais e não são muito resbatidos contra ideias que são refutadas por universitários, são refutadas por estudiosos dessas ideias, e as pessoas também têm de ter noção daquilo que estão à procura na internet e irem contra ideias que estão realmente acreditadas pela comunicação e por pessoas que realmente entendem do tema que estamos a ver. Nós já vamos voltar a conversar. O Lourenço Barros é aluno do 12º C, da Escola Mato Lusitano, em Castelo Branco. Isto vai muito bem aqui, porque tu propões falar... Tu achas que há uma relação entre o nível de escolaridade e a influência que os meios de comunicação social têm nessa pessoa? Precisamente. E não sou só eu que acho, existem dados que o comprovam, que existe uma relação direta entre a escolaridade e alguns sistemas de ensino e a facilidade de desinformação no país. Eu posso dar um exemplo muito simples, e não é preciso, entre aspas, sermos agricultores para perceber que uma semente, quando cai num terreno infértil, não dá nada. E é a mesma coisa que as fake news. Quando a pessoa está preparada, consegue, e tem pensamento crítico, consegue fazer uma autoavaliação da realidade muito interessante, consegue perceber o que é fake e o que é verdadeiro. Sendo que há estudos feitos, nós até porque tivemos agora nesta última eleição, e porque digamos que isto está muito à flor da pele agora com a questão do Chega, que não é nova em Portugal, nós podemos ir para o polo inverso, com partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, que também causaram também esta reação na altura, sobretudo até mais recentemente, que nos lembramos mais o Bloco de Esquerda, mas as pessoas, curiosamente, há dados que dizem que não é bem assim. Não são as pessoas menos instruídas, que eu gostaria de dizer, com menos escolaridade, que votam nesses partidos. Ainda agora se sabe, são os mais jovens, muitas das vezes que votam também, e até são os que têm mais educação. É interessante isso, que contraria o que estás a dizer. Precisamente, mas porém não existe um único fator. Okay. Podemos perceber que se calhar esses votos são feitos por alguma indignação do partido vigente, por exemplo, e poderá haver informação. A informação existe, mas isso pode ser criticado por vários prismas. Podemos falar aqui do sistema de ensino em Portugal e de como ele é feito e que capacidades fomenta nos nossos jovens. E também podemos ver outro prisma, que é o descontentamento das pessoas, e em fases de grande descontentamento, e a história diz-nos isso, tendemos a escolher políticos mais extremistas com ideologias mais radicais. E eu creio que tem a ver também com isso. Mas tu continuas a achar que a solução então é pela via da educação? Bom, ou não vês outra? Não. Creio que a educação é a base de tudo. E é nas idades mais tenras que conseguimos desenvolver melhor as capacidades dos nossos jovens. Existem estudos sobre isso. Nas idades mais tenras conseguimos fomentar capacidades de raciocínio, capacidades de autoavaliação do mundo e percepção do mundo, e creio que por essa via conseguimos trazer mais opinião crítica e mudando talvez o nosso sistema de ensino para fomentar o raciocínio e não tanto a capacidade de memorização. Tomás, tu também dizes aqui que é importante que os cidadãos sejam literados em termos de média. É mais fácil se houver
esse contacto, se as escolas fizerem esse trabalho, é isso? Ou se ajudarem? Considero que sim. Não é algo tão simples como acrescentar uma nova disciplina de literacia da média, mas é no sentido de devemos ser não só ensinados, mas acompanhados para conseguirmos ter uma noção de como explorar os meios de informação e explorar E tu os propões que média. isso seja feito em que disciplinas, já agora? Em que disciplina? Eu acho que devia ser algo mais global. Por exemplo, eu sou de humanidades e eu consigo ver isso a ser aplicado em várias disciplinas. Por exemplo, eu tenho história. Eu acho que seria importante porque as pessoas muitas vezes informam-se do passado por lentes atuais. E isso não é a maneira correta de obter essa informação. E achas que é daí que pode vir alguma deturpação da leitura dos dados e levar as pessoas a a aceitar ou a adaptar as realidades àquilo que querem pensar, é isso? Sim. As pessoas tendem a adaptar o que querem, a informação que recebem ao que querem pensar. Muitas vezes podemos ter duas pessoas com duas opiniões diferentes, mas veem o mesmo gráfico ou os mesmos dados e saem com duas conclusões completamente diferentes. E isso aplica-se à história, aplica-se à geografia, e é por isso que eu considero que seja importante aplicar, não é bem o ensino, aplicar um acompanhamento para Fomentar o debate fomentar o debate. dentro da escola. Que para nós já termos esta experiência, nós sabemos que muitas vezes nunca vamos encontrar opiniões iguais e nós temos de saber respeitá-las. Um exemplo que posso dar é, nós estamos numa sala, mas está uma pessoa sentada do lado esquerdo da sala e uma pessoa sentada do lado direito da sala. Cada uma tira uma foto à parede. Mas uma pessoa tira à parede do lado esquerdo e uma pessoa tira à parede do lado direito. É a mesma sala, mas naquela parede não tem nada. Então a pessoa diz, não há nada alusivo à União Europeia. Mas alguém que tire foto daquela parede consegue ver. Temos ali a bandeira, temos o mapa, temos informações sobre o dia da Europa. O Que dia é em hoje, que onde estamos, que é quando hoje, estamos a gravar. exatamente. E muitas vezes é assim que acontecem estes entendimentos. As pessoas, embora seja a mesma sala, veem duas realidades diferentes porque é assim que nos é mostrado. Pela comunicação social? É o que estás Pela a dizer? comunicação social, exatamente. Que mal que eu me estou a sentir. Temos esta responsabilidade toda, os jornalistas no mundo, ou as empresas de comunicação social. Martins, nós estamos aqui na terra, numa área que é vasta dos Templários. Não sei se sabias que houve um Martim Martins que foi o dono dos Templários, o dono daquilo tudo. Foi um dos líderes dos Templários. Deixa-me perguntar-te, tu falas aqui da informação e da desinformação. É assim como diz o Tomás que nasce a desinformação? Porque há uma responsabilidade assim tão grande da comunicação social? Da comunicação social há sempre a responsabilidade de informar os cidadãos com as melhores fontes e com as fontes mais fidedignas. Agora, Deixa-me complicar, nós não estamos a passar as responsabilidades para os outros, então como é que é? Então nós temos acesso às fontes, a internet tem tudo, conseguimos procurar tudo e depois dizem, não, eu penso assim porque me disseram que era assim, porque eu não consegui. Em que é que ficamos? portanto, a comunicação social tem agora esta nova vertente dos novos meios de comunicação. É um exemplo que vou dar. Imaginemos que um jornalista desses novos meios de comunicação faz uma gafe a transcrever uma frase que tinha dito o primeiro-ministro Luís Montenegro. Imaginemos. Essa gafe, dizendo, por exemplo, que este podcast não acrescenta nada de mais à população, vai ser repercutida com republicações nas redes sociais e quando o jornalista tiver noção do que fez, já é tarde demais para corrigir. Cria-se uma onda de desinformação e de fake news que depois já não se consegue ir reverter. E pensaste, isso está bem identificado, e como é que a gente pode, o que é que nós podemos todos, os que estamos aqui e os que nos estão a ouvir, alterar esta realidade? Em que termos?
para combater isso que estás a dizer. Portanto, se uma informação, o que é que seja, se a realidade se altera tanto, lá está, como dizia há pouco o Tomás, depende de que lado, para que parede olhamos, ou como vemos a realidade. Como é que isso se consegue resolver? Como é que nós podemos ajudar-nos, eu não vou dizer ajudar as pessoas, é ajudar-nos todos a nós a resolver isto, a não embarcarmos nesta onda. Não embarcarmos na onda da desinformação é talvez também haver uma maior fiscalização das notícias que são verdadeiras e das notícias que são falsas. Nesse caso, teria de haver uma maior fiscalização, digamos assim, na redação, para não deixar passar essa gafe que é muito grave. O Lourenço Barros é aluno do 12º C da Escola Secundária Amato Lusitano em Castelo Branco. Estavas a dizer que sim, com a cabeça, com algumas das coisas que estavam aqui a dizer. O que é que querias acrescentar? Bom, eu discordo um bocadinho aqui da opinião do meu colega. Então vamos lá, Pessoalmente. o debate é isso. Exatamente. Aliás, se todos tivéssemos a mesma opinião, havia aqui alguém a mais. Isto é, fomentar nas pessoas a capacidade de interpretar, ler e perceber. Ok, isto aqui talvez possa ser verdade, isto aqui talvez possa ser mentira. E como se faz isto? Voltamos um bocadinho ao meu início. Desde idades tenras, a preparar o nosso modelo de ensino não para a memorização, mas sim para a capacidade de raciocínio e sim para o fomento da capacidade crítica e do olhar crítico em relação ao mundo. Estamos na escola novamente. Estamos na escala. A solução está sempre na escola. O Martim, ele poderá acrescentar se quiser, o que ele estava a dizer é que muitas das vezes o momento, a realidade já ultrapassa os factos e cria uma nova realidade, que já não é a realidade inicial. Era isso, não era, Martim, que estavas a dizer? Sim. Acho que o Lourenço concluiu bem o raciocínio. A opinião divide-se um bocadinho, mas acho que a disseminação das novas fontes de informação e dos novos meios de comunicação publicar notícias nesses novos meios, as partilhas aumentam exponencialmente e depois não dá para ter essa fiscalização. Até porque nós sabemos que hoje até é possível, não é possível, já tem acontecido haver falsificação da própria verificação. Isso já está a acontecer muito nas várias redes sociais. O Tomás Carvalho diz que esta desinformação e estas notícias falsas, ou esta falsificação de informação, põem em causa começam a pôr em causa ou estão a minar a democracia. Considero que sim, e eu acho que esta desinformação e estas notícias falsas acabam por mudar a opinião que muitas pessoas têm não só de certos políticos, mas de certos ideais, de certos partidos, porque na nossa sociedade informação é poder. E quando esta informação não é fidedigna ou é falsa por completo, as pessoas vão continuar a absorvê-la e vão acabar por formar opiniões que não fazem jus aos ideais de uma certa pessoa, aos ideais de um certo partido, a uma medida que o governo quer aplicar ao plano de ação de certo partido, e essa desinformação acaba por corromper, de uma certa maneira, como as pessoas veem esses partidos, mesmo que não seja algo real. Porque, como foi dito pelos meus colegas, cada vez é mais fácil partilhar uma notícia falsa. Tomás, tu dizes aqui que um dos problemas com que nós vivemos com isto, com a desinformação e informação, que é a concentração de propriedade dos mídias. O que é que isso... Porque nós, lá está, nós temos estado sempre aqui a falar, nós temos esta nova realidade em que quase estamos a dizer que os órgãos de comunicação social tradicionais estão quase impotentes perante o que está a acontecer, essas alterações, essas narrativas que são construídas, que todos os dias, de que falava o Martim, que a mentira às tantas espalhou-se e afinal já não é 9 de maio hoje. Hoje é 25 de junho, pronto. Mas tu mesmo assim achas que há muita concentração dos mídias em Portugal? Ou não é só em Portugal até que tu referes? Sim, do modo geral. Eu tendo a referir do modo geral, mas falando de Portugal, sendo o país em que vivemos e o país que muitos de nós vão acabar por viver, há uma grande concentração
porque foi o que eu disse. Quem é considerado como mídia cada vez aumenta mais, porque já não é só a televisão, não é só o rádio, não é só o jornal, agora também é a rede social. E cada vez mais é uma concentração de poder sobre a opinião, sobre a visão das pessoas. E eu acho que consigo dar o exemplo claro. Muitas pessoas, quando às vezes acordam de manhã e vão às redes sociais, aparece uma publicação falsazinha que diz certa celebridade está com este problema de saúde, ou esta celebridade faleceu. Depois vai saber, vai só ao Google e de facto a pessoa continua bem. E embora essas redes sociais e esses perfis, falando em termos mais atuais, muito que não sejam fidedignos, vê-los no nosso dia-a-dia, no nosso telemóvel, ajuda-nos a focar neles. Somos nós que consentimos, não é? Somos nós que consentimos. Somos nós que dizemos, é aceita as verdade. notificações. Sim, que é para eu agora ver isto, não quero agora estar a ver o que é que eles me estão a pedir para eu autorizar. E agora há uma grande facilidade de aceder a essas informações, apesar das informações muitas vezes serem falsas, que as pessoas tendem a não pesquisar, as pessoas cada vez veem menos noticiários, as pessoas cada vez ouvem menos noticiários. Então não há problema de concentração dos mídias. O problema de concentração dos mídias, não estou só a falar a nível Dos tradicionais. dos tradicionais, estou a falar também do nível dos novos, que cada vez mais as pessoas concentram nos mídias Então, novos. o que estás a dizer é que a concentração de poder é um problema, não é? Sim. É um problema. Martim, que tu querias dizer que... Não. Não era. Então era Lourenço. Lourenço, sobre esta questão da interferência dos novos meios, tu chamas novos meios de comunicação social, a influência e a interferência que está a ter na vida de cada um. O que é que tu querias acrescentar sobre isto? Bom, pegando também no que disse, que aceitamos notificações e essas dinâmicas todas novas que estão a aparecer, é importante perceber o contexto demográfico do nosso país. Nós somos um país muito envelhecido, somos um país que cerca de, creio que o último dado que vi era 25% das pessoas já têm mais de 65 anos. E temos que perceber que neste contexto é muito mais fácil cair em campanhas de desinformação. Falou-se já aqui muitas vezes, Lourenço, aqui ao longo deste nosso debate, da regulação dos mídia. Até que ponto é que os mídia devem ser regulados pelo governo? Bom, eu creio que os mídias devem ser independentes e não devem depender de nenhum órgão governamental, não é? Porque dessa forma nunca serão 100% imparciais ou 100% independentes. Os mídia, a função dos mídia é informar, não consoante a informação e a opinião pessoal de cada jornalista, mas sim transpondo a verdade dos factos e deixando ao critério do leitor a sua própria análise. Falaste muito bem, porque isso é jornalismo. Só que hoje confunde-se muito a opinião com o jornalismo, Claro tem-se que vindo a confundir ao longo dos tempos, e esse talvez seja também um dos problemas, isso sou eu que estou a acrescentar. Tu dizes que não deve ser regulado, embora nós tenhamos aqui uma regulação, estás a falar mais do controlo, não é? Sim, estou a falar de controle de informação. A questão é que és tu próprio que pões esta questão aqui, na tua preparação, que diz assim, Exatamente. e agora como é que nós podemos equilibrar a liberdade de imprensa com a necessidade de garantir essa tal imparcialidade, esse rigor na informação? Como é que nós fazemos isso? Dizes que é preciso, o Estado não deve controlar, certo? O que é que fazemos? É sempre esta é a pergunta, é horrível esta pergunta. Bom, eu defendo o liberalismo em muitas áreas da minha vida e muitas dimensões da sociedade, e esta aqui não podia ser exceção, que seria entrar em contraditório com a minha própria opinião. Então é óbvio que defendo uma imparcialidade do jornalismo e nenhuma dependência do Estado. Como é que tu vês esta discussão agora? Tem-se falado muito até pelas dificuldades financeiras que os órgãos de comunicação social tradicionais estão a passar e que têm a ver com as receitas de publicidade, sobretudo, que hoje são muito espalhadas pela internet e muito pelas redes sociais, ficando, segundo os últimos dados, acho que é 70% para essas redes, 30% têm vindo a diminuir. Como é que tu vês a possibilidade do Estado subsidiar, isto há alguns países que já o têm feito, subsidiar os próprios órgãos de comunicação social tradicionais, para eles sobreviverem? Sim.
Por um lado, temos o fator de que os órgãos tradicionais têm sempre uma maior veracidade do que qualquer órgão de comunicação social mais recente, porque, querendo ou não, os órgãos de comunicação mais recentes não têm qualquer verificação e qualquer um, como eu já referi, pode fazer uma publicação. Mas E tu isso pode ser consideras, deixa eu ver se eu percebi, tu consideras que as redes sociais são um órgão de comunicação social? Eu considero que as redes sociais são um órgão de comunicação. Rede social é uma coisa, órgão de comunicação social é outra. Claro, pronto, mas é um órgão de comunicação. Mas tu estás aí a equiparar, achas que é equiparável, é semelhante? Não é semelhante, mas é uma das formas, e cada vez mais é uma forma utilizada pelo público em geral. E também pela comunicação social, mas aí... Exatamente, como forma de obter informação. Aliás, os órgãos de Ou comunicação... de disseminar, pegando nas palavras do Martim. Ou de espalhar a informação. Exatamente, também. De espalhar a mensagem, seja ela Mas qual isso- for. De espalhar a mensagem, mas isso agora é feito tanto por órgãos legislados, por assim dizer, órgãos como órgãos de comunicação social tradicionais que já estão nestas novas plataformas, como por qualquer pessoa, mal ou bem intencionada, que o pode fazer e não tem controle aparente disso. Tomás, e qual é o papel da comunicação social na sociedade democrática? O que é que resta? Então, o papel social O papel da comunicação social, da dos comunicação mídias. social para com a democracia. Sim. Não é? A comunicação social é o que nos deve manter informados sobre o nosso governo, sobre as próximas eleições, por exemplo, e muitas das vezes é daí que o público geral obtém todas as suas informações sobre certo partido, certo político, porque muito público geral não é propriamente recusar-se, mas não faz pesquisa independente sobre o que quer saber. Acaba por se ficar pelo fácil e pelo acessível, que é ou a ver as notícias, ou a ler o jornal, a ouvir a rádio, ou a ir às redes sociais, Sim. que estão-se a tornar, como o meu colega disse, um órgão de comunicação social, e veem o que é mostrado. Mas o que é mostrado não é a totalidade, é apenas mostrado a verdade que quer ser exposta. Mas tu achas que as pessoas também... vamos lá ver. A notícia é precisamente isso, não é? É fazer o sumo, é buscar a essência. Achas que as pessoas também tinham paciência de ver tudo? Não, eu não estou a dizer... Então não era preciso jornalista, não é preciso nada, é preciso comunicação social, não é preciso nada. O que eu quero dizer não é que as pessoas tenham de ver tudo. As pessoas têm de Eu ver... estou-te a dizer isso é provocar, não é provocar, é mesmo uma constatação. É que nós dizemos sempre que não temos tempo, eu não quero, só é muito tempo agora para ler notícias. É muito tempo para tudo, nós temos sempre uma falta de tempo para tudo, incrível, e depois queremos ver tudo. Como é que nós podemos fazer isso? Não é bem de ver tudo, mas é ver os dois lados. Eu mencionei, vou acabar por mencionar o exemplo há bocado das duas paredes. Muitas vezes as pessoas, pela sua falta de tempo, Sim. e não estou a culpar as pessoas, nem os órgãos da Não, associação. só estou a tentar entender qual é o papel, que foste tu que disseste Sim, aqui. o papel... O papel da comunicação social depreendeu que é na tradicional, não é? Sim. Qual é o papel agora com estas novas realidades na democracia? De informação, Sim, que é o que tu dizes é aqui. o papel da informação e de acabar por mitigar a desinformação. Que... Portanto, será o papel fiscalizador. Sim. Será algo mais, Martim Martins, que se acrescenta ao quarto poder. Já não será, além de tudo o resto, ainda também tem que fiscalizar o que é verdadeiro e o que é falso. Achas que é um caminho? Sim, também acho que é um caminho a seguir, porque tem de se fiscalizar aquilo que é as informações verdadeiras e aquilo que são as informações falsas. E como é que nós podemos fazer isso? Vamos lá pôr um carimbo? Ou é a rádio, o jornal ou a televisão que depois tem que publicar notícias? Como é que nós podemos fazer isso para ser eficaz? A questão é sempre da eficácia, não é? Nós vemos, e muitas das vezes essa discussão levanta-se, e bem, que é
o Facebook, a inteligência artificial, não, isto não é publicável, vou fechar esta conta. E depois a pessoa tem que justificar, não foi nada disso, não, uma má interpretação, isso não é. Isso até, por exemplo, imaginemos, até uma fotografia verdadeira, isso não é nenhuma manipulação, mas, no entanto, nós vemos, a inteligência artificial faz muito o controle hoje e as pessoas sentem-se um bocado indignadas, outras falam. Como é que se faz esta calibragem entre a liberdade da expressão, seja da comunicação social ou não, e o controlo? Acho que deve ser instituído por governos ou até no caso de Portugal, a entidade reguladora da comunicação, um gabinete próprio para decifrar as informações verídicas das informações falsas e também fazer essa verificação para as pessoas também não correrem perigos, porque existem aí muitas... Eu digo que no meu caso, no Facebook já me apareceram vídeos de jornalistas feitos por inteligência artificial a promoverem casas de apostas ilegais e websites ilegais. A comunicação entre o jornalista, que era aquela figura que sabia tudo, era culta, e agora a população é, de certa forma... Era o senhor das notícias. Sim. Ou a senhora, desculpem. Era, de certa forma, neste momento, de certa forma, minada com estas informações e com esta nova forma de chegar às pessoas, que é a inteligência artificial, muitas vezes de forma maliciosa. Pois, o problema é como é que nós vamos lidar com isso, Lourenço. Ainda temos agora também... A inteligência artificial já está a ser utilizada há muito tempo, se calhar nós agora demos conta dela, não é? Pois, diria que estamos a vivenciar uma época quase de uma nova revolução industrial. É uma mudança drástica. Porém, eu gostava de ressalvar que Destacar. o papel mesmo do jornalista é fazer essa filtragem, diria eu. E o que distingue um bom jornalista de um mau jornalista é precisamente isso. É a imparcialidade que faz e que transmite os factos e que procura a verdade, que procura a verdade e deixa a opinião de lado, não é? Bom, em relação a esse controle que me estava a perguntar... Sim. Voltamos um bocadinho à mesma história, é instruir a população e explicar-lhes: estamos numa nova era, temos de nos atualizar. Existe agora uma nova ferramenta, e como todas as novas ferramentas trazem prejuízos e benefícios, na altura, quando surgiu o petróleo, também se falava dos seus benefícios e dos seus prejuízos, e agora não conseguimos viver sem ele, não é? E eu diria que a inteligência artificial é uma ferramenta muito útil, não só na indústria, como também nos novos meios de comunicação social. Tem sim, de facto, um papel importante e tem um papel que pode ser muito complicado de combater, e por isso a única forma é instruir a população e explicar à população que não é uma tarefa fácil, devido à sua idade e devido à complexidade desta matéria. Não nos vamos pôr à parte, Lourenço. A população somos nós. A população somos nós, de facto. Temos que não é explicar, nós temos que perceber que isto não é fácil e que é uma nova realidade. É uma nova realidade à qual temos que estar o máximo atentos. Tomás, querias acrescentar alguma coisa sobre este assunto da inteligência artificial? Não, vai muito pelo que o Lourenço disse, e quero acrescentar que cada vez é mais fácil ter acesso a essas ferramentas de inteligência artificial, tal como elas estão-se a desenvolver cada vez mais. É muito fácil de criar informação falsa. Como o Martim disse, também já vi muitos desses anúncios de sites de apostas ilegais, como se fosse um jornalista a falar, ou como se fosse uma personalidade influente, como um youtuber ou um criador de conteúdo, a dizer: vão a este site, apostem. Pois, então com a manipulação de imagem, muitas vezes nem é com vídeo, têm aparecido muitas pessoas em sítios onde nunca estiveram. E as pessoas, dado passo, acreditam que aquela pessoa lá esteve e dizem que adoraram vê-la. E as pessoas também lá não estiveram, evidentemente. Mas com a inteligência artificial tudo é possível. Estamos perante uma nova realidade, já percebemos que nenhum de nós aqui, nem os que nos estão a assistir aqui no auditório da Vila Nova da Barquinha, sabem como lidar com isto, nem nós sabemos, nenhum de nós. Estamos à procura de respostas, mas há um caminho que temos que percorrer e há uma coisa que sabemos. A única solução é continuar a informar-nos, é continuar todos os dias a tentar verificar e a ver se a informação que chega até nós, e isso é que não é fácil, se é informação boa,
boa no sentido de qualidade, isenta, ou se é uma manipulação. Eu vou agradecer aos três, ao Lourenço Barros, da Escola Amato Lusitano de Castelo Branco, ao Tomás Carvalho, que veio de Vila Real, do Liceu Camilo Castelo Branco, escola secundária agora, e o Martim Martins, que veio da Escola Secundária de Vagos, no distrito de Aveiro. Vamos às notas finais com o João Sequeira, o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação. Em conclusão, eu diria que, novamente, isto parece que é uma constante, mas que parece que toda a gente já sabia, mas que ninguém sabia ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, se calhar, estou mais surpreendido do que outra coisa, que é, mais uma vez, nós relevamos o papel da educação como o motor para discutir estas questões. E a educação porquê? Porque, como os alunos também bem referiram, é a educação que nos traz o poder de, em vez de só a memorização, o espírito crítico. Agora, o espírito crítico não começa nem simplesmente acaba na escola, tem que ser feito, tem que ser perpetuado. E ele só é conseguido através de explicações com o contraditório, como eles estavam a dizer, os alunos, mas se esse contraditório de facto for apresentado, e isso às vezes a democracia tem alguns problemas, eu diria, com isso, em ouvir as vozes contrárias à democracia, porque se nós de facto quisermos preservá-la, eu diria que é importante ouvir o que os inimigos da democracia têm para dizer, para perceber exatamente o que é que eles querem e para nós conseguirmos, de alguma maneira, arranjar os argumentos e as políticas, digamos assim, para combater os seus inimigos. Portanto, é um bocadinho por aí. João Sequeira, conselheiro científico desta iniciativa da TSF em parceria com o Ministério da Educação. Terminamos aqui este debate em que juntamos alunos de várias escolas do país, neste caso de 3 escolas, já tínhamos feito um primeiro debate com outras 3 escolas. Nós voltaremos em breve de um outro local, numa outra latitude, com novos painéis de alunos para falar de democracia.